Fala, traders, holders, investidores e entusiastas do mercado, me chamo Vitor Piazzi, analista educacional da CM Capital. E você já imaginou poder operar com a famosa estratégia 9.1 de Larry Williams? Bom, para quem não conhece, essa estratégia super famosa no mercado fez com que um americano, Larry Williams, ganhasse um campeonato de 10 mil dólares, transformou o dinheiro através desse setup em 1 milhão e 100 mil dólares em apenas um ano. E você já pensou poder usar essa estratégia de forma 100% automatizada? Bom, basicamente, atualmente você consegue fazer isso através do nosso Trade Quant, o mais novo produto que oferecemos na CM Capital. Bom, se você não sabe como funciona, basicamente toda vez que o setup for plotado através de estudos matemáticos e estatísticos, sempre que for plotado, faremos uma entrada de forma 100% automatizada. E você não precisa ficar olhando o gráfico, tentando caçar isso. Basicamente, como disse, será feito de forma automatizada toda vez que isso acontecer e trará provavelmente possíveis gains na sua carteira através dessas operações. Bom, mas como funciona de fato ali esse operacional tão famoso pelo mercado? Basicamente consiste no uso de uma média móvel de 9 períodos exponencial, conforme eu uso aqui, apontando a média móvel. E como se inclui ela no gráfico? Bom, se você não sabe como incluir ela no gráfico, é muito simples. Basta ir no próprio gráfico e escrever média móvel. A partir disso, você escolhe o período que você quer deixar a média móvel, no caso é 9 períodos. Ela vem como sendo aritmética quando você inclui dessa forma, mas basta você vir aqui na configuração da média e colocar ela em exponencial, tá certo? Dada essa explicação, vamos entender como funciona esse operacional, esse setup. Basicamente, a média móvel de 9 períodos exponencial é uma média de tendência comumente usado, mas também podemos pegar reversões através dela, e é o que o setup propõe, justamente pegar esses momentos de reversão de tendência no início dessa reversão. Por isso é tão interessante esse modelo de estratégia, esse tipo de setup, tá certo? Mas existem diversas formas de se operar também dentro do setup, conforme veremos. Sem mais delongas, vamos para o gráfico, certo? Bom, basicamente o setup consiste em reversão, certo? Então toda vez que a média móvel for rompida, faremos a nossa entrada. Conforme vemos aqui no ativo, ele estava em uma tendência de alta, certo? Já fazia um bom tempo. Mas em certo momento deu um sinal de desaceleração aqui nesse ponto específico, certo? Temos um candle aqui de desaceleração num topo, certo? Mas não sabemos se há um topo ainda. O que precisa para confirmar um topo? Uma confirmação disso, não é mesmo? E uma confirmação até mesmo do candle que mostra essa reversão. E aí então temos o nosso primeiro rompimento da média móvel. Opa, rabisquei muito em cima aqui. Espera aí. Temos o primeiro rompimento da média móvel, que seria esse candle aqui, certo? Só que percebam que ele rompeu e voltou, não é mesmo? Ou seja, não tivemos uma confirmação desse rompimento. Então, para aqueles traders apressadinhos, ou que gostam, ou investidores que gostam de pegar justamente um momento antecipado, assim como eu, bom, possivelmente poderia ter tomado um stop loss, mas não foi o caso aqui, certo? O stop loss eu, por exemplo, posiciono de forma mais técnica nesses momentos, ou seja, posicionaria o meu stop loss aqui acima desse topo, certo? Acima dessa resistência, então não teria tomado um stop loss. Mas de fato a estratégia no momento que foi rompido seria esse candle vermelho aqui, certo? E depois esse candle confirmando esse rompimento. O que seria a confirmação? Bom, basicamente o preço desse candle
do próximo candle, né, que gerou o rompimento, teria que fechar abaixo do preço de fechamento desse candle que gerou o rompimento. Ou seja, para ficar mais claro o entendimento, esse candle aqui que rompeu, ele fechou, teve um preço de fechamento, certo? O próximo candle, que seria esse daqui, precisa ter o seu preço de fechamento abaixo desse preço de fechamento do candle que gerou o rompimento. Aconteceu essa situação? Sim, então é uma confirmação do setup, certo? É a confirmação para podermos fazer uma entrada mais conservadora, como eu disse. Como se daria a entrada a partir do rompimento? A entrada se daria no próximo candle, se daria nesse momento aqui, que rompeu o fechamento desse candle que confirmou o nosso rompimento. Ou seja, se daria nesse momento. Stop loss seria a partir do rompimento desse candle, certo? Que gerou o nosso rompimento da média móvel. Ou um stop mais técnico, que ficaria um pouco mais caro, acima desse topo aqui, certo? O stop gain. O stop gain é ir levando até o momento que romper novamente a nossa média móvel. Ou seja, aqui seria dado o nosso stop gain, certo? Você vai conduzindo, na verdade, o nosso stop loss, vai conduzindo até o momento que romper a média móvel. O stop gain pode ser dado também manualmente aqui a partir do momento que gerou o rompimento, ou estipular alguns alvos para baixo, certo? E aí seria essa a forma mais conservadora de se operar através desse setup. Uma forma mais agressiva seria operar esse candle que já gerou o rompimento, ou seja, fazer a venda, aqui nesse momento. O stop loss ficaria mais barato, ficaria acima desse topo ou acima justamente do próprio candle que gerou o rompimento, seria nessa região, certo? O stop gain da mesmíssima forma, ou por alvos, ou a partir do momento que você rompeu a nossa média móvel de 9 períodos exponencial. Maravilha! Bom, um pouco mais entre nem tão conservador, nem tão agressivo assim, como seria a nossa operação a partir desse candle aqui, a partir do rompimento, a partir do momento que ele rompeu o candle anterior que gerou o rompimento, a gente faria o posicionamento da nossa venda, certo? Então você ganharia um pouquinho mais de antecipação, né, com relação a esse modelo mais conservador. Stop loss, stop gain, obedecendo a mesma forma. Vamos ver uma outra situação desse mesmo setup? Vamos lá? Deixa eu puxar aqui o gráfico para plotar uma nova situação. Bom, temos a tendência de baixa aqui, de baixa, e aqui nesse momento gerou o nosso setup, certo? Antes disso, qual o momento que, né, tudo que é usado média móvel, qual seria o momento que o setup não dá certo, o setup falha? É justamente quando a média móvel fica flat, ou seja, no meio dos candles, ela literalmente fica trabalhando no meio dos candles, ou seja, flat. E esse é o momento que você não fica procurando ali operações através desse operacional, porque senão você vai ficar tomando stop loss o tempo inteiro, tá certo? Então tem que saber interpretar esses momentos de que a média vai passar a ficar flat, entender que ela está passando sempre entre o meio dos candles, e aí você para de caçar operações, você basicamente espera sinais melhores, certo? De tendência, afinal é um setup de reversão de tendência, ou seja, estava vindo de uma tendência de baixa lá de cima, conforme estudamos, não é mesmo? E aí aqui nesse momento acabou
rompendo a média móvel para cima, certo? Depois de ter parado de ficar flat, ele rompeu e rompeu com força. Isso também vale ser interpretado. O tamanho do candle que gerou o rompimento, ou então o volume. Usar outras ferramentas que comprovem esse rompimento, deem mais força à sua análise, certo? Então esse candle deu é possível tirar a conclusão de que rompeu com força, basicamente engolfou, certo? Ou seja, muita força compradora entrou nesse rompimento. E aí, para os mais conservadores, como faríamos? Esperaríamos um candle de confirmação do rompimento, certo? E aqui seria a nossa entrada, não é mesmo? Aqui, na verdade, um pouco mais para cima, né? No próximo candle. Então, esse candle aqui seria a nossa entrada. Vitor, mas qual seria o nosso stop loss? Um pouco mais caro nesse sentido por conta do rompimento ter engolfado. O stop técnico estaria aqui embaixo, ou você poderia usar pontos anteriores de suportes para ir se protegendo, tá certo? É um risco retorno, é um risco que você toma um pouco grande, mas um retorno também muito favorável quando dá essas operações de reversão, porque você pega no início da reversão e pega movimentos que podem ser muito grandes. Então, como é o caso de que como está acontecendo nesse ativo aqui. Bom, basicamente é esse o operacional 9.1. Já conheciam, usaram, conhecia a história desse setup, por trás desse setup? Bom, deixa aí nos comentários e não deixe de acompanhar nossas próximas aulas. E também deem o like e se inscrevam. Obrigado e até a próxima!